Convido ao palco Rodrigo Tudes, da Vitro. Rodrigo possui ampla experiência na gestão de programas de carreiras e empregabilidade, atuando diretamente na criação de pontes entre a formação acadêmica e o ingresso dos estudantes no mercado de trabalho. Nesta palestra, ele abordará os principais desafios enfrentados pelas instituições para preparar seus alunos para o mercado, apresentando estratégias e soluções que têm gerado resultados concretos em empregabilidade. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Dormiram bem? Ai, que bom, eu também. Ansioso, até porque com esse tema, né, que foi proposto, já começa o meu grande desafio, né, que é manter o nível que foi no primeiro dia, né, nível altíssimo. Parabéns à Mackenzie por nos receber, também a Valoriza pela organização e também por aceitar esse desafio, né, José? Esse fórum ele é muito importante, porque não é apenas um espaço para cocriação e trocas. É necessário, é importante existir esse movimento para fortalecer a área de empregabilidade, que por muitas vezes é vista como um extra, como uma perfumaria, às vezes, até, desculpa o termo, uma pastelaria, infelizmente. Assim como era muito tempo atrás a área de RH, de gestão de pessoas, gente e cultura. Né? Então, se não agregar valor, não vai. Mas a gente vai chegar ali. Tá? Eu não vim sozinho. Para São Paulo, sim. Tá? Mas trouxe comigo um time. Professor Enzo, estamos juntos. Um time que nos acompanha, lá de Maringá, Paraná. A empregabilidade, ela fica dentro da área de experiência do aluno da Vitro, e todo esse time aqui atua com o propósito de preparar, né, toda a jornada, porque, no final das contas, a verdadeira experiência que conta é do aluno. Então, é claro que não é só esse time que atua com empregabilidade, tem várias temáticas ali que vai atuar dentro dessa jornada, mas a experiência do aluno, ela atua desde o momento que o aluno ingressa na instituição até depois que ele sai com o seu diploma. Porque o egresso, inclusive, abri um parênteses aqui, se eu pudesse, gostaria de rasgar de todas as literaturas o termo ex-aluno. Ex dá aquela sensação de passado, de rompimento, né? Uma sensação meio ruim, como se você não quisesse mais o vínculo. Ex-marido, ex-colega, ex-namorado, não é verdade? E, na verdade, ali a gente atua fortemente com o nosso egresso. Quando a gente foi construir a plataforma, a gente até queria trazer um outro nome, né? Diplomado, né? Algo do mercado. Ele é o nosso embaixador, ele é um representante da nossa marca também. Ele é o nosso case de sucesso. É aquele que vai levar a nossa experiência, a nossa jornada, toda a nossa atuação. Então, o nosso egresso precisa continuar, precisa ter o vínculo. Eu falo sempre para o José, quando que vai sair a comunidade do egresso? Vamos construir, porque é muito importante continuar esse vínculo. E a área de empregabilidade, eu vou trazer um pouquinho para vocês como que foi construída, como que chegamos até aqui, até porque conhecemos um pouco ontem de onde que nós, né, viemos, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Quem aqui está iniciando na área de empregabilidade? Está migrando, veio da academia, um grupo bacana. Eu tenho uma notícia para vocês não tão boa, mas calma que depois tem uma boa, tá? Só para não ficar muito negativo. Não tão boa, anota aí no caderninho que a Valoriza entregou para vocês. Não tem receita de bolo. Não tem. Apesar de existir muitas trocas, muitas experiências, o que nós fazemos na Vitro, muitas vezes, não vai dar certo lá na sua instituição. Aquilo que muitas vezes é feito na PUC, Rio Grande do Sul, não vai dar certo na Vitro. Mas ela pode servir como insights. E isso é muito importante, é por isso que nós estamos aqui. E não foi fácil chegar até aqui. Tá?
Foram 6 anos atuo na empregabilidade da Vitro. Na verdade, começamos com a Unicesumar, a combinação de negócio veio depois, né? Então, por isso que eu trago um pouquinho mais dessa experiência com a Unicesumar. E eu iniciei nessa área de empregabilidade, que até então, no começo, chamava gestão de carreiras, no começo, na primeira semana. Ela iniciou com uma exigência do MEC, porque a instituição estava passando por um processo, se tornando uma universidade, então precisava ter uma área que acompanhasse os alunos e os egressos no mercado de trabalho. Então, desde a primeira semana, eu já comecei. E ali, apesar de ser óbvio, empregabilidade, a área que vai conectar com o mercado, não era tão óbvio assim, né? Era necessário construir, né? E com o nosso jeito de ser, que é onde nós chegamos nessa cultura Vitro, com o passar do tempo, com o nosso jeito de ser e de fazer. E é por isso que eu trago já de início para vocês. Vocês também vão aprender a fazer com o jeito de vocês. E é fazendo. Tá? E aí nós temos alguns desafios. Deixa eu voltar aqui, que passou rapidinho. Onde que nós estamos? Em Maringá, Paraná. Aqui uma visão panorâmica. Tá? O Grupo Vitro ele é formado por 2 grandes marcas, a Unicesumar e a Uniaselv, e chegamos agora com um marco de 1 milhão de vidas transformadas pela educação. E aí nossa panorâmica, o nosso cenário muda um pouquinho daquilo que trouxeram até agora, porque nosso grande público ali, na sua maioria, é EAD. Né? E aí já começa um grande desafio. Né? Como estar presente sem a presencialidade? Como estar presente, como marcar, como construir, como inserir esse jovem adulto, esse adolescente ao mercado de trabalho, lá do Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, em todos os cantos do Brasil e do mundo. Também estamos em Miami, Dubai, né? Inglaterra, Portugal, enfim, em alguns lugares aí. Né? Inclusive, com os meus insights aqui, precisamos chegar e mapear essas pessoas também. Precisamos acompanhar. Porque eles estão trabalhando, estão ativos no mercado. Então, precisamos mapear e acompanhar. Até porque eles também são cases de sucesso e podem contribuir com os alunos daqui. Muitos querem ir para lá. Dá para aproveitar. Dá para pegar esse insight também, dá para se conectar. Tá? Então, no decorrer dessa jornada, vamos colocar ali de 3 a 4 primeiros anos ali de construção, foi apanhando bastante, tá? Porque os grandes desafios era conectar as áreas e os nossos primeiros clientes eram internos. Porque a Unicesumar, em especial, falando daquela época, uma instituição de ensino com uma pegada muito forte com a qualidade do ensino, crescendo cada vez mais. Naquele momento, os polos, quando eu entrei, eram 500 polos, hoje são 1.300 polos, mais Uniaselv, quase 3.000 polos, né, em todo o Brasil. Então, é muita gente. Como estar presente? E aí, conectando. Muitos momentos, nesses 3 a 4 primeiros anos, quem aqui é dos anos 90 ou acompanhava os desenhos dos anos 90 vai lembrar dos Power Rangers. Eu me sentia, muitas vezes, em um desafio tão grande como um Power Ranger, sozinho, ou às vezes em grupo, 4, 5 ali. E era muito difícil, grandes desafios. E o que ele fazia? Quando o desafio era maior do que ele? Alguém lembra? O Megazord. Aqui, ó. Como que eu fui entendendo, passando diversos desafios, ali tão pequeno, numa instituição tão grande, foi quando eu conseguimos conectar a nossa área com o nosso primeiro cliente, que é o interno. E aí conseguimos, através desses insights, trazer que a captação, a permanência e o financeiro também era discutível na área de empregabilidade. Por quê? Porque aí eu trazia os polos, a área acadêmica, as empresas, e aí eu falava, captação, por quê? Relacionamento com as empresas vai gerar mais convênios, consequentemente, mais alunos. Opa, começou a melhorar, o polo já começou a se interessar, já dá para apresentar um pouco a nossa área.
Permanência, porque é uma área de oportunidades. Quando o aluno ele solicitava o cancelamento, já incluía no argumento, por quê? Porque eu estou sem emprego, eu estou sem trabalho. Mas você conhece a nossa plataforma de empregabilidade, que tem X vagas, você já incluía. É importante estar atento para conectar com todas as oportunidades. Precisa entrelaçar. E foi assim que a gente foi conquistando e fazendo esse Megazord aqui. O financeiro, porque o aluno com renda é apoio na adimplência. Diminui a evasão. Aluno que tem salário, bolsa, consegue pagar a mensalidade. Quando a gente começou a trazer esse Megazord para a área acadêmica, para os polos, para o nosso primeiro cliente, que é o interno, e aí eu estou falando de muitos colaboradores, hoje 10 mil colaboradores, aí começou uma adesão maior e uma lembrança e um fortalecimento da área de empregabilidade. Aí muda, o cenário é outro. Os polos, quando vão até as empresas, falam de empregabilidade. Quando o aluno vai no balcão de atendimento, fala de empregabilidade. Hoje, somos convidados, daqui a alguns dias, vai ter um grupo, para vocês terem uma noção, vou entrelaçar aqui alguns feitos da área também. Um grupo de Cornélio Procópio vai conhecer a sede de Maringá, e apenas 2 áreas foi convidado para acompanhar esses alunos nessa tour. Uma foi a reitoria acadêmica, claro. Teria que estar presente ali, muito importante. E a outra, a empregabilidade. Um dos nossos diretores, ele fala com muita alegria, com muito amor, ele fala assim, é a área de encantamento. E por quê? Porque é a área de oportunidades. No final das contas, a grande maioria desses alunos querem uma oportunidade, querem se destacar ou querem conseguir a sua primeira oportunidade, querem mudar de cargo, aumentar o seu salário. Então, é muito importante essa conexão. Vamos passar aqui. Entre esses desafios, são muitos, tá? Mas eu coloquei aqui 5 desafios que os alunos têm enfrentado. Como que nós conseguimos chegar nesses desafios? Se você está iniciando agora, ou já iniciou e ainda não faz, uma ferramenta essencial para se chegar em resultados, em sites, e fazer todo esse mapeamento é ir a campo. Pesquisa. Pesquisa de empregabilidade. É exigência de MEC, é indicadores. É muito importante. Começo de ano, a área acadêmica chove. Me ajuda, preciso de relatórios, preciso mapear. Hoje, dentro de uma transformação que está acontecendo nesse movimento da Vitro, repaginando sites, uma das temáticas mais fortes, não apenas para a captação, mas também para a permanência desse aluno, desse egresso, é a empregabilidade. E aí fica aqui, valoriza, uma sugestão, né? O nosso sonho chegar ali que dentro das páginas das áreas de conhecimento, dos sites ali das nossas marcas, é que tem um cronômetro já mensurando a empregabilidade, a taxa dos nossos alunos empregados que já estão atuando e com as oportunidades em tempo real, como um cronômetro. É o nosso grande objetivo ali. Por quê? Porque o aluno ele começa a sua jornada acadêmica, mas ele já está de olho nas oportunidades, já está de olho no mercado. E o que a sua instituição está preparando para isso? Como que vocês estão se preparando? Precisa ter a todo momento essa conexão. Tá? Então, alguns desses desafios que os alunos têm enfrentado, e nós conseguimos mapear através das nossas pesquisas anuais, é a falta de experiência profissional. Então, aquele aluno que entra e, muitas vezes, acredita que não é o momento ainda de ser inserido no mercado, ainda está tímido, não está buscando ainda a sua oportunidade. E aí, aquela velha típica, né? Mas como que eu vou ter experiência se ninguém me dá experiência? Já ouviram muito isso, né? E também é um grande desafio para nós. Tá? A desconexão entre formação e a realidade do mercado foi falado muito ontem também. Muitas vezes, a área acadêmica, com exceção daqueles profissionais que
que já são de mercado, eles também têm essa dificuldade e pouco treinamento de fazer essa conexão daquilo que eles estão passando com aquilo que o mercado está exigindo. E isso muda a todo momento. É um marco de transformação. Tá? Então, é um trabalho que também onde podemos contribuir. O aluno ele passa por uma baixa confiança e medo de se expor. Ele começa, o calouro, ele começa com tudo, ele começa muito curioso, querendo saber tudo que a instituição tem a oferecer, mas quando ele é convidado, tem um boom nesse engajamento, mas depois vai caindo, porque ele tem medo de se comprometer. Ele tem medo de se expor. E essa área de empregabilidade, experiência do aluno, ele precisa atuar encorajando esse aluno. Por quê? Porque o mercado de trabalho não passa a mão na cabeça. É feroz. É feroz e permanece os melhores. E nós sempre tentamos conectar os nossos alunos preparando para o mercado da melhor maneira possível, porque, no final das contas, a experiência do aluno é a que conta. E ele é o protagonista de tudo. Tudo que nós realizamos, tudo que nós fazemos, é pensando na experiência da sua jornada. É trazendo esse encorajamento para ele. Tá? A dificuldade em planejar a sua própria carreira acontece bastante. Acredito que todos vocês que atuam já na área de empregabilidade já conseguiram perceber essa dificuldade. Quantos alunos entram ali, não conseguiu ainda se encaixar, não conseguiu se ver, vai no impulso, faz a sua matrícula, e aí, no meio dessa jornada, é importante que a área esteja disposta a contribuir. Rever a jornada faz parte. Ressignificar processos também, assim como a jornada. Tá? Então, a área de empregabilidade também pode atuar fortemente nessa frente. E essa ausência de conexões e de visibilidade. Muitas vezes, o aluno não sabe nem o que é o LinkedIn, não sabe construir. Né? E aí não é só como oficina, mas é como ele pode potencializar as suas conexões. Como que ele pode contribuir também. Tá? Temos alguns desafios agora como área. Aqui dói, hein? Me ajudem. Tá? Dói bastante. E aí eu coloco a área e a instituição de ensino também, porque estamos no mesmo barco, às vezes apenas enfrentando tempestades diferentes, né? Mas no mesmo barco. Então, o engajamento dos alunos e acompanhamento dos egressos, isso é um grande desafio. Como eu falei, começa no boom, vai caindo, tem que ter aquele encantamento, mas sempre alinhado com propósito. Lembra quando eu falei do Megazord? Por que começou a dar certo? Porque foi alinhado com propósito. Se você leva solto, você começa a atuar como um Power Ranger, pequenininho, com um monstro muito grande. Aí coloca como um desafio muito grande. Né? E não dá certo, não dá aderência, porque não agrega valor, não tem propósito. Precisa conectar. A integração entre a academia e o mercado, aqui a gente falou um pouquinho dessa falta dessa experiência, de correlacionar, de tentar trazer essas exigências de mercado também, tem um pouco dessa dificuldade. Recursos, estrutura e a percepção de valor. Né? Quando não se comprova que não é um extra, mas que ele ajuda naqueles pilares de empregabilidade que eu trouxe no começo da minha fala, ele vai continuar sendo visto como perfumaria, ou como uma exigência de MEC. E nós não estamos para atuar como extra. Nós precisamos atuar como protagonistas. E, claro, sempre focando na experiência do nosso aluno e do nosso egresso. Tá? O relacionamento com empresas. Aqui é um trabalho de formiguinha. Você começa a fazer de uma forma regional e, aos poucos, essa atuação vai ficando conhecida. Não tem um dia do meu trabalho que eu não receba um contato de uma empresa. Porque é o trabalho que nós estamos fazendo, fortemente conectando o mercado com as oportunidades, com os nossos talentos. Tá? E chega de todos os lados, desde a padaria do seu José, ali da esquina, que também precisa de uma atenção, porque ele está contribuindo também, né, com a empregabilidade,
Isso a gente está falando de uma esfera agora nacional, muito importante, social, econômico, e desde multiprofissionais, que é aquela que a gente também vai se aproximando e vai trazendo outras oportunidades, além de uma vaga de estágio, de um programa trainee, programa de estágio, ou também de vagas efetivas. Tá? A gente precisa ir além. E a mensuração de resultados. Isso é uma dor em toda a instituição. E aqui fica muitos desafios e muitos insights para todos nós. Vou trazer uma história bem rapidinha. Tinha um parceiro nosso, um agente integrador muito aqui de São Paulo, inclusive, e ele tentou fazer uma conexão, trazer API, 10 mil oportunidades, né, para todo o Brasil, mas aí tinha algumas exigências. Né? Olha, não dá para voltar dentro da plataforma, para fazer a devolutiva, a gente levou para a Valoriza, o que dá, o que interessa, o que não pode. E olha só a complexidade e a dificuldade e onde a gente chega aqui na mensuração. O que vocês fariam? Vou trazer esse desafio para vocês. Não dava para voltar, ou seja, não dava para fazer a integração via API, subir de uma vez 10 mil oportunidades. Ele não tinha braço para fazer a devolutiva de acordo com o formato da plataforma. Em contrapartida, se subia, eu perderia os meus indicadores, se sobe para uma API. Não ia contabilizar as minhas oportunidades conquistadas, né, ali pela nossa área. Ia subir como as vagas qualificadas, vagas curadas. O que vocês fariam? Sobe as 10 mil oportunidades e deixa? Ajuda? Ajudaria? E os indicadores depois? Porque somos cobrados. Quem não é ainda, um dia vai ser. Né? E é difícil, é complexo, porque, no final das contas, eu preciso do meu aluno no mercado de trabalho. Lembra dos pilares? Um deles é o financeiro. Então, é complexo aqui. E aí é um desafio da tecnologia também de contribuir. Um dia, a Valéria falou, com a tecnologia, quase tudo é possível. Se quase tudo é possível, então vamos lançar os desafios. Tá? Nossa, eu falo tanto assim que já deram 5 minutos ali. Meu Deus, mas vamos lá. Eu trouxe alguns cases de sucesso que nós estamos construindo. Tá? Um dos marcos de um ano para cá foi essa parceria com a Valoriza, porque nós conseguimos a fortalecer e a criar ainda mais a nossa identidade. E isso é muito importante. Tá? Então, nós atuamos ali, ao invés de passar aqui para vocês, eu vou trazer algumas fotos, dá para enxergar aqui? Tá? Feira de empregabilidade no ano passado, essa aqui são as empresas. Fizemos uma feira de empregabilidade na Unicesumar, de forma simultânea, em 4 unidades presencial, onde foi reunido 60 empresas, 5 mil oportunidades de trabalho, de emprego e de estágio, né? E muitos alunos de todas as unidades do polo e do presencial participando. Este ano, conforme a gente vai agregando valor e mostrando a força e a importância para a comunidade também, virou a Semana de Empregabilidade, Carreiras e Profissões, conectando todas as temáticas de empregabilidade, de profissões, em uma semana. E o nosso grande objetivo é que essa semana entre no calendário acadêmico. Tá? Precisa agregar valor. E aí, volto, repito, pega o seu Megazord e vai. Quando você conseguir ter toda essa, ser tanto robusto ali, trazer valor, você vai conseguir os seus parceiros serem mais firmes, fixos, ele não vai te abandonar ali. E começa de forma interna. O programa Santander, ele é muito enraizado ali com a gente, ele é muito firme, muito fixo. A gente fala que é os queridinhos ali dos nossos alunos. Eles esperam a todo momento um programa novo pelo Santander. Este ano tivemos, pelo Grupo Vitro, 57 mil inscritos e conseguimos levar 13 contemplados
para a Espanha, na Universidade de Salamanca, por 20 dias. Tá? Inicialmente, eram 10 bolsas, e, com engajamento, chegamos a 13. Essa foto é um marco, porque reúne as nossas duas marcas, e aí a gente marca território ali mesmo em Salamanca, levando as nossas bandeiras, né? Então, eu gosto bastante de falar ali dos programas do Santander. Tá? Ação social, como a Mutirão do Emprego, ali a gente consegue observar todas as oportunidades. Tá? Não é só para o aluno, é também para a comunidade. Aqui eu trouxe alguns programas também de parceiros, como, por exemplo, o Santander Explorer, estamos na 2ª edição. Pelo grupo, tivemos 400 projetos ali de empreendedorismo inscritos. O grupo também conseguiu 110 bolsas no Santander Graduação de 2024, que foi finalizado agora no começo de 2025. Foram 48 mil inscritos no grupo e um reporte financeiro de R$ 264 mil para os alunos. Conseguem entender a força de um parceiro? Não se preocupem na quantidade, é na qualidade, para agregar valor. Quando você traz parceiros que estão conectos com o seu jeito de fazer, o seu jeito de ser, com a sua missão, com os seus valores, ele não te abandona. E isso traz uma percepção de valor muito grande para a marca, para as empresas, para os alunos, para toda a comunidade. Tá? Rapidamente, quero falar de a Fundação Adjuane com um programa diferente de voluntariado. Eles chegaram até nós e falaram assim: observamos que as pessoas que utilizam, né, os programas da Fundação, quando se trata de mentoria, eles ficam um pouco acanhados, eles têm um pouco de receio, de medo de se expor, quando o mentor tem muita experiência. Vamos lançar um programa diferente? Vamos, qual que é o projeto? O projeto é que, se você tem de 6 meses até 2 anos de experiência, não importa em qual área, venha ser um colega de carreira. Porque, em algum momento, alguém teve aquele frio na barriga de uma entrevista, de não saber a roupa que vai utilizar, o que falar. Então, vem aqui, vamos conversar. Então, é colocar iguais de frente, claro que tem todo um treinamento para isso, e vamos treinar o voluntariado, vamos treinar a escutativa. E o aluno também é certificado. Tá? Então, é um grande parceiro nosso também. Qual que é a trilha de sucesso? Falamos em algum momento aqui. Se você, eu, fomos sozinho construir alguma coisa, a chance de dar errado é muito grande. Se junte com os melhores. Acadêmico, polos, no nosso caso, né, trabalhamos com EAD, mas aqui a sua instituição de ensino e empresas. Aqui é a trilha de sucesso. Sozinhos não vamos conseguir. Tá? Quero deixar aqui, na verdade, tem uns minutinhos dentro? Na verdade, eu gostaria de abrir para perguntas, dúvidas, para trocas. O tempo é curtinho, a gente vai falando, vai trazendo, mas gostaria de ouvi-los também. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom dia, tudo bem? Eu sou Ana Roberta, do Senac em Minas. Eu queria que você falasse um pouco mais como que essa conexão, como que vocês fazem essa conexão com as empresas. Tem algum movimento, eventos, alguma coisa nesse sentido? Ótima pergunta. Quando a gente vai estabelecendo as conexões internas, as oportunidades vão surgindo. Então, um dos caminhos para isso é o próprio comercial. Então, ali no Grupo Vitro, nós temos aproximadamente 20 mil empresas conveniadas, que são portas abertas para fazer uma palestra, tentar uma captação, enfim, fazer algum movimento ali. Então, um dos caminhos é esse. A gente faz de início toda essa parte ali, essa estrutura com o comercial, e também esse treinamento e acompanhamento com os nossos polos.
Então, em todos os momentos, quando eles vão fazer um novo convênio, eles falam por exemplo, da plataforma de empregabilidade. Hoje, nós atuamos com a Valoriza, nessa parceria de 1 ano, que é a Unicesumar Carreiras e Uniaselv Carreiras. Inclusive, depois vocês podem pesquisar e conhecer uma plataforma muito bonita, intuitiva, bastante completa, porque um dos pilares ali também é trazer essa conexão com o mercado, com as empresas. Claro que, em tempos, através dos indicadores, a gente vai trabalhando com os comunicados com essas empresas. As empresas que foram se cadastrando no mês anterior, no mês seguinte, a gente faz um acompanhamento, dá boas-vindas, acompanha se a empresa apenas se cadastrou, se tem oportunidade. Então, é um trabalho de formiguinha. Tudo é oportunidade. Por isso que mensurar, ter os indicadores é muito importante, porque ele vai nortear a energia que vocês vão gastar em determinadas atividades. Não dá para fazer tudo. Não dá para sair atirando também em tudo. Não dá. Não temos braços, não temos tempo, né, e precisa ser assertivo. Por isso que os indicadores e os parceiros são essenciais. Respondi? Oi, bom dia, tudo bem? Me chamo Sofia, eu faço parte da FAMESP e a gente também trabalha majoritariamente com muitos polos EAD. E o que a gente sempre bate de frente é a diferença de faixa etária dos nossos alunos. Então, eu queria te perguntar qual seria a alternativa ou até mesmo uma outra visão para que a gente demonstre para os alunos que a faixa etária deles não limita eles de terem acesso às mesmas oportunidades que os alunos com mais desenvolvimento tecnológico. Uau, Sofia! Outro desafio, né? Esse choque de gerações é uma realidade e a melhor forma de vencer é colocar em contato. Uma das ações que nós fazemos, até para trazer um pouco sobre isso, é quando nós trazemos, por exemplo, instituições que trabalham esse programa de aceleramento, por exemplo, o 50+. Né? Nós temos ali uma base de 50+, de aproximadamente 60 mil alunos. É muita gente. Ou seja, isso é oportunidade. A gente precisa fazer o quê? Colocar em contato, trabalhar. Não dá para deixar ninguém para trás. Desde aquele aluno, aquele ingressante de 17 anos que está fazendo um curso profissionalizante, até uns 70, tem 80 também, tá, gente? Dentro da universidade. É transformar vidas. Por isso que hoje eu falo com toda certeza, eu sou apaixonado pelo que eu faço, porque eu encontrei propósito. Aquela musiquinha de domingo à noite, do Fantástico, não me dá depressão. Tá? Eu fico feliz na segunda-feira de manhã, porque eu consegui alinhar o meu trabalho, fonte de renda, e também com um propósito, porque eu gosto do que eu faço. Né? Que é buscar essas oportunidades, é conectar, tá? É estar próximo. Tá? A gente está falando de dar oportunidade para esses alunos, mas a gente tem que ter em mente que essa geração não é muito interessada. Então, a gente tem que chamar eles para o setor, como é que a gente pode fazer isso para chamar eles, para atraí-los mais para o nosso setor, para eles conhecerem as vagas, porque tem alunos na minha instituição, que é a Unesc em Criciúma, que eles não sabem nem que a gente tem um blog que tem as vagas. Sabe? Sei muito bem como que é. O aluno ele entra e muitas vezes ele não está preocupado. Ele está preocupado, às vezes, com nota. Não é verdade? E aí é um trabalho, por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha. E aí não dá para fazer sozinho. Muitas vezes a instituição de ensino, se for presencial, não vai te dar tanta abertura para todo momento entrar na sala de aula e falar da importância. No EAD, tantos polos, como que eu vou estar presente com todos esses alunos? Né? É agregar valor. Em algum momento, ele vai precisar. E aí, quando a gente fala de empregabilidade, a gente precisamos entender que não é só emprego, estágio, né, trabalho, as vagas efetivas, é também desenvolvimento de carreira.
é estimular que o aluno tenha o seu protagonismo. Ele precisa atuar. Né? Ele precisa ter um direcionamento. Em algum momento, ele vai precisar se encontrar. Né? E nós estamos ali para apoiá-lo. Uma pergunta? Terminando o tempo, mas... Eu sou o juiz do tempo e eu estou estendendo a tua palestra, tá? Rodrigo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o impacto das vagas curadas quando a gente disponibilizou dentro da plataforma, se isso foi positivo, não foi, como que foi o andamento disso e qual que foi a decisão do porquê que vocês escolheram isso, né, e pediram para a gente ativar. Ótimo. Gente, as vagas curadas, qualificadas ali junto com a GUP, literalmente, salvou minha pele. Por quê? Porque na nossa antiga plataforma, uma das reclamações é que não tinha tantas oportunidades. Era uma plataforma construída dentro da casa, né? E por quê? A gente está falando de, na época, mais de 1.000 polos ali, muitas empresas e um time reduzido. Como atuar em todo o Brasil? É claro que ia ter algum momento ali que não ia ter oportunidade. Então, uma das maiores reclamações era a questão de oportunidade. Quando foi apresentada a possibilidade de liberar para os nossos alunos e egressos as vagas curadas, foi um alívio, porque, de fato, a GUP atende todo o Brasil. Então, no momento, nós estamos falando ali da plataforma Unicesumar e Uniaselv Carreiras, 208.000 oportunidades dentro da plataforma. Tá? Então, parou. Né? E, de fato, e aí é um desafio mensurar a empregabilidade. A gente sabe que não é fácil também, porque é terceirizado. Né? Então, eu consigo mensurar, com muita dificuldade ainda, o que é de vaga parceiros, as contratações, mas não consigo mensurar as curadas, essas vagas qualificadas. Então, fica aí agora um desafio para a Valoriza contribuir com isso. Tá? Mas foi um marco. Na verdade, foi um marco a Valoriza, essa parceria com a Valoriza. Porque a plataforma, tá, gente, estendendo um pouquinho, pegando um pouquinho da sua fala ali, não existe plataforma perfeita. Tá? Não existe. Mas você encontrar um parceiro que vai te dar todo o apoio, todo o suporte, que você não vai precisar ficar tão dependente da sua equipe de TI, que já é abarrotada de projetos, né? Isso já traz um conforto para você. Né? E principalmente porque ali na Vitro a gente gosta de cuidar de todos os detalhes. Tá? Um marco, ali em 6 meses, nós conseguimos em pesquisa, né, alguns vão fazer daqui a pouco, colocar ali Unicesumar Carreiras, Uniaselv Carreiras, 17 milhões de pesquisa no Google. Tá? É muita coisa. E é todo um trabalho em construção ali com o time da Valoriza. Né? Virou o ano, eu não vi a Valéria. Eu falei assim, gente, será que eu traumatizei a Valéria? Cadê a Valéria? Fui perguntar. Não, a Valéria está com os projetos. Não é, Valéria? Cada detalhe é importante. Por quê? Porque é a experiência do aluno. Não é a minha, não é a do time, é a do aluno. Ele é o protagonista, ele é a estrela principal. E é para ele que nós fazemos todas as nossas ações. E aí eu gostaria, só para... foi. Olha, já estou indo... Vou deixar aqui. Na verdade, estendi um pouquinho o tempo, né? Mas era isso que eu queria passar e deixar com uma mensagem final. A empregabilidade, ela não começa com o diploma. Ela precisa estar presente em toda jornada do aluno. Prepare você como área de empregabilidade, experiência do aluno, né, trabalhabilidade, que você prepare um lugar onde o seu aluno, quando sair, queira voltar. Porque eu tenho certeza que você, com o seu trabalho, com a sua atuação, vai marcar de forma positiva a jornada desses alunos. Beleza? Deixei os meus contatos, precisando, fico à disposição de vocês. Obrigado, pessoal.
Rodrigo, muito obrigada pelas suas contribuições no Fórum Nacional de Carreiras. Receba das mãos do José Eduardo uma placa que simboliza o nosso reconhecimento.